Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshuru Milita Nyana Tashmai Sri Gurave Namaha. Ofereço minhas prostradas reverências aos meus mestres espirituais, que com o archote do conhecimento vem dissipando toda a ignorância que me vejo envolto desde tempos imemoriais. Se costuma, quase todos os mestres na Índia, seguidores da escola Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya, a qual estou vinculado, este mantra Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshuru Milita Nyana Tashmai Sri Gurave Namaha, que são, sempre que se inicia alguma conversa pública ou com duas ou três pessoas, e vamos falar de assuntos elaborados, assuntos confidenciais, assuntos relacionados à vida eterna, à eternidade da alma, assuntos, enfim, de autorrealização, nós prestamos primeiramente reverências ao nosso mestre espiritual, aos nossos mestres espirituais, e para que possamos receber deles a misericórdia e poder falar de assuntos tão elaborados. Nós somos pessoas muito insignificantes, e se não for a misericórdia dos nossos grandes gurudevas, dos nossos grandes mestres, nós não poderemos falar de assuntos tão elevados, repetir os ensinamentos que nos foram legados nessa corrente de sucessão discipular fidedigna, chamada de Parampara. Aqui nesse plano material, existem três sentimentos, três energias que permeiam todas as nossas atividades. É o sentimento ou a energia da exploração, o sentimento ou a energia da anulação e o sentimento e a energia da dedicação. O sentimento de exploração praticamente está envolvendo todos. Estamos sempre explorando alguém ou alguma coisa para que possamos até mesmo sobreviver. O menor vive o maior vive do menor, a explorar o menor, o mais forte explora os mais fracos, e para comer nós exploramos, tiramos da natureza os nossos alimentos, e uma massa enorme de pessoas sacrificam os animais para que possam se alimentarem. Esse é o sentimento de exploração. Esse sentimento existe em todos os níveis, nos níveis religiosos. As pessoas estão sempre explorando, a gente vê isso muito claramente. A exploração está mesclada com o modo da bondade e o modo da paixão. E muitos acham que a exploração é apenas uma demonstração de que você é forte, que você é um lutador, que você é um vencedor e que você está aqui para lutar pelos seus direitos e ser um vencedor. Lutar, 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 lutar e lutar. Na verdade é explorar, 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 explorar. Sempre que as pessoas têm alguma motivação para fazer alguma coisa, ela começa a explorar o meio ambiente, começa a explorar as pessoas, exploram tudo. Esse é um sentimento que está praticamente dominante em todos os níveis, em todas as populações, em todos os países. É a exploração. Exploração e mais exploração. Não é só o patrão pelo empregado, o governante pelos governados.
todos estão sempre de alguma maneira, até para se alimentar, para trabalhar, para fazer práticas religiosas, espirituais, estão explorando de alguma maneira. Isso é bem simples de se ver. Esse é um sentimento que está dentro do âmago de cada uma das pessoas nessa era em que estamos vivendo. Há aqueles que resolvem não praticar nenhum tipo de pecado, digamos assim. Não fazer nenhuma atividade de exploração a outrem ou alguma outra coisa. E simplesmente abandonam tudo. E não fazem absolutamente nada para não explorar ninguém. Eles se anulam. Às vezes vão viver em cavernas, às vezes se colocam dentro de uma cela a rezar sem parar. Esse sentimento, por exemplo, na Índia, é o sentimento dos seguidores a maioria dos seguidores de Shankaracharya, né? Que procuram, não exploram, mas também abandonam tudo. Não tem nenhuma prática nesse plano material para não explorar, não cometer pecados. Isso é extremamente condenado nos Vedas. Os Vedas condenam essas práticas. Mesmo que elas possam parecer espirituais, e muitas delas estarem até baseadas em ensinamentos védicos, na verdade, ela não é aceita pelos grandes mestres nesta sabedoria védica. O sentimento adequado e sentimento correto é o sentimento de dedicação. Dedicar-se e não explorar e não anular-se para não cometer nenhuma atividade pecaminosa. Nós podemos nos envolver com tudo, mas com sentimento de dedicação. Os grandes mestres dizem que tudo que nós fazemos podemos oferecer a Deus. Isso nos torna nossas atividades puras. Por exemplo, uma pessoa comum, ela senta numa mesa e come. E ainda agradece a Deus porque lhe deu uma farta alimentação, muitas vezes composta de cadáveres de seres menores. Eles não têm vergonha até de agradecer e criar orações de agradecimento para isso. Mas aquele que tem o sentimento da dedicação faz diferente. Primeiro que ele não se alimenta de animais, de espécie alguma. Segundo, ele usa para se alimentar o que é previsto em todas as escrituras, incluindo a Bíblia, que são os alimentos vegetais, são os integrais. Nós temos uma variedade enorme de grãos, de frutas, verduras. É uma variedade muito grande mesmo. Então não há necessidade desse tipo de alimentação. E quando se faz a alimentação, quando se prepara a alimentação, o primeiro sentimento de uma pessoa que se dedica, uma pessoa que está no modo da dedicação, é oferecer o alimento a Deus. Não é agradecer a Deus pelo alimento, é oferecer o alimento. Então você vai ver nos templos da Índia, em todas as casas desses que seguem esse sentimento, eles preparam o alimento, colocam dentro de pequenos pratos, não provam o alimento, levam ao altar e com mantras específicos, ou não, se não souber, o que interessa é o sentimento, oferecem o alimento a Deus. Depois de oferecido, num pequeno ritual, pode ser feito diante de uma imagem qualquer, pode ser um quadro, não precisa ser uma deidade.
Eles retornam o alimento para os pratos originais, que ficam positivamente, digamos assim, energizados, contaminados positivamente, porque foi oferecido em primeiramente, desde o momento em que ele é feito, que ele é preparado, até o momento final, quando é oferecido primeiro a Deus. Depois se come. Isso chama-se prachada, comer os restos do Senhor. Esse é um sentimento de dedicação. Estou dando um exemplo apenas na área da alimentação. Mas tudo pode ser feito, como eu estou usando o computador e a internet, para o Supremo, oferecendo informações ao público em geral, ao público que não tem conhecimento, de uma maneira simples, que possa ser entendido por todos. Agora o mantra para finalizar é um mantra de agradecimento a todos os grandes mestres e seguidores do Senhor. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindubhyascha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Até o próximo vlog.